Muito boa noite a todos. Estamos muito agradecidos com a sua presença. Em nome do Dr. Ricardo Tedeschi, presidente da Associação Paulista de Medicina Regional Piracicaba, damos boas-vindas a todos. E para iniciarmos, vamos convidar a doutora Ana Lúcia Steve Parteniani. Ela é médica, psiquiatra e diretora social da APM Piracicaba. A palavra é sua, doutora. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Estamos muito felizes hoje de receber a colega Lia neste Novembro Azul, mês da conscientização da saúde masculina. Ela que gentilmente aceitou nosso convite para compartilhar conosco o seu conhecimento. Vou voltar para o nosso colega Ricardo para fazer a apresentação da doutora Lia e termos aí a nossa palestra da noite. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E bem-vinda, colega Lia. Obrigada. Obrigado, doutora Ana. Agora temos a honra de termos conosco a doutora Lia Icari. Ela é formada na Faculdade Estadual, a Unicamp. Ela também tem residência em cirurgia geral e residência em urologia pelo Hospital Geral da Unicamp. Se tiver alguma coisa errada, pode me consertar, tá, doutora? Fica à vontade. Tá certo. E o tema da doutora é prevenção ao câncer de próstata. Doutora, a palavra é sua. Boa noite a todos. Agradeço o convite, agradeço o Dr. Ricardo Tedeschi, a doutora Ana e o Ricardo que está aqui hoje coordenando aqui a mesa. E eu vim falar um pouquinho a respeito da questão da saúde do homem, que o mês de novembro, chamado Novembro Azul, é um mês para conscientização, para o homem se cuidar. É uma lembrança, assim como tem o Outubro Rosa, eu acho que o Novembro Azul é um mês em que a gente tenta conscientizar os homens, né, que têm um pouquinho menos, um hábito menor de ir ao médico do que as mulheres. Então eu vim trazer aqui algumas informações sobre uma doença que é bem prevalente nos homens e ainda por diversos motivos ainda tem um pouquinho de receio do homem procurar o médico para fazer os exames precoces, né, de detecção precoce. O que eu vou falar hoje é sobre a importância da detecção precoce do câncer de próstata. Tá dando para ver minha apresentação, né? Sim. Meus slides. Eu sou médica urologista do IUP, Instituto de Urologia de Piracicaba, e para a gente é sempre um prazer estar participando desse tipo de evento para trazer informações. Falando então um pouquinho sobre a próstata, o que é a próstata? A próstata é uma glândula que só o homem possui, a mulher não possui. Ela fica localizada logo aqui abaixo da bexiga. A gente vê aqui nesse esquema de desenho aqui, aqui nós temos a bexiga, a próstata que é um órgão que fica logo abaixo da bexiga, no meio da qual passa a uretra, esse órgão é uma glândula, ela produz principalmente parte do sêmen do produto que vai ser ejaculado na hora da ejaculação. Tem a função também de melhorar a continência urinária, e mesmo sendo uma glândula, ela não produz hormônio. A localização dela, muito próximo ao reto, permite que ela seja examinada através do toque retal. Então, se a gente vê aqui nesses esquemas, o médico consegue fazer o exame da próstata através do reto, né, e sentir alguma área endurecida, muitas vezes algum nódulo que possa ser suspeito para câncer de próstata. E falando um pouquinho sobre o câncer de próstata, qual que é a importância do câncer de próstata na saúde do homem? Epidemiologicamente falando, ele é um tumor bastante prevalente. No mundo, chega a ter 1 milhão de casos novos ao ano. E no Brasil, estima-se que em cada ano sejam diagnosticados 60 mil casos novos em cada ano, sendo que
haverá 12 mil homens que morrem por conta do câncer de próstata. Então, ele é um tumor bastante prevalente. E, comparando com outros tumores, ele é o segundo tumor mais prevalente em homens. O primeiro é o câncer de pele e é o segundo câncer que mais mata. O primeiro é o câncer de pulmão. Falando então um pouquinho na população geral, 1 em cada 6 homens vai apresentar o diagnóstico de câncer de próstata, e 1 em cada 36 homens vão morrer desse câncer. Então, ele é algo bem prevalente o que indica que vale a pena a gente ir atrás e tentar fazer o diagnóstico dele. Quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? O primeiro fator de risco mais importante é a idade. Quanto maior a idade, maior a prevalência. Tanto que 75% dos cânceres de próstata se apresentam em homens com mais de 60 anos. E normalmente tem um crescimento lento. Em autópsias, ou seja, nos exames que são feitos em pacientes que morreram por qualquer outro tipo de doença, não obrigatoriamente por doenças oncológicas, foram examinados homens de 50 anos, em que 20 a 30% desses homens, mesmo sem saber, sem ter sintoma nenhum, eles já tinham algum foco de câncer de próstata no órgão. Aos 60 anos, isso sobe para 30 a 40%. Aos 70, mais de 60% desses homens examinados em autópsias tinham algum foco de câncer de próstata, e aos 98 anos, mais de 80%. Não que sejam tumores obrigatoriamente que serão detectados clinicamente ou que vão trazer algum problema para o homem, mas em autópsias é notado essa porcentagem. Além da questão da idade, outros fatores de risco são o antecedente familiar. Então, se o homem tem um familiar de primeiro grau, de primeiro grau que teve câncer de próstata, ou seja, pai ou irmãos que tiveram câncer de próstata, em relação à população geral, ele tem 2 vezes um risco de apresentar o câncer de próstata. Se tiver 2 familiares com câncer com diagnóstico, esse risco sobe para 5 vezes em relação à população geral. Em relação à etnia, os negros têm um risco maior de apresentar o câncer de próstata do que os brancos. E fatores de risco sabidamente comprovados são uma dieta rica em gordura, pobre em fibras, a obesidade, o sedentarismo também aumenta o risco do homem desenvolver o câncer de próstata. Aqui em estudos norte-americanos, a gente vê a diferença de casos entre afro-americanos, em que a incidência é maior, comparando com norte-americanos brancos, latinos, e em orientais a incidência é menor. Então, a questão da etnia, da raça, também é um fator de risco importante, como a gente falou anteriormente. Uma vez sabendo os fatores de riscos, o que a gente poderia fazer para prevenir? Existe alguma forma que a gente possa prevenir o câncer de próstata? Basicamente, melhorando aí a questão da dieta, mantendo uma dieta saudável, com mais verduras, frutas, reduzindo o consumo de gorduras, de carboidratos simples, evitando obesidade, fazendo atividade física, tendo aí uma qualidade de vida boa, com menos estresse, isso aí são fatores que comprovadamente podem reduzir o câncer de próstata. Alguns estudos tentaram provar alguma coisa em relação ao vinho, ou os fenóis presentes no vinho, ou o licopeno presente no tomate, mas esses fatores aqui, na verdade, eles não foi comprovado cientificamente, então a gente não recomenda isso. Principalmente ter uma vida saudável, com alimentação boa, exercícios físicos e evitar a obesidade. Em relação aos sintomas do câncer de próstata, o que é importante a gente saber é que raramente o câncer de próstata dá qualquer tipo de sintoma quando ele está na fase inicial. E quando pode ter alguns sintomas,
ele se confunde muito com sintomas de doença benigna, que é a hiperplasia benigna da próstata. E quais seriam alguns sintomas do câncer de próstata, que se confunde também com a doença benigna da próstata? Às vezes, uma dificuldade para urinar, sangue na urina, sangue no esperma, um pouco de ardência a urinar, mas como eu falei, realmente isso aí não fecha o diagnóstico, a gente nem não é porque o homem tem esses sintomas que a gente vai pensar que tem o câncer de próstata. Na verdade, mais para frente eu vou falar como que a gente faz como que é feita a suspeita que o homem tem o câncer de próstata. Em fases mais avançadas, em que daí sim o tumor pode começar a dar os sintomas, mas muitas vezes já é tarde, porque nessas fases avançadas de tumor já avançado, o paciente tem o sintoma, mas a gente já não consegue oferecer mais o tratamento curativo, né. Quais seriam os sintomas, então, do câncer de próstata avançado? O paciente começa a emagrecer, ter anemia, por conta de metástase ósseas, pode ter dor óssea, fratura patológica e, alguns casos, dor pélvica por conta de um crescimento local do câncer de próstata que invade órgãos vizinhos como bexiga, púbis, o reto e muitas vezes até levando à insuficiência renal por conta de invasão do tumor que invade a bexiga, invade os ureteres e dificulta a drenagem da urina dos rins. Então, como que se o tumor, nas fases precoces, não dá sintoma, como que a gente pode detectar precocemente? Na verdade, a gente dispõe de alguns meios diagnósticos que indicam para a gente se há alguma suspeita que o homem possa ter o câncer de próstata. E a gente dispõe principalmente, como na triagem, de 2 exames bem importantes. Um, que é o PSA, que é o exame de sangue, que ele é colhido, ele é dosado no sangue do homem. O PSA, ele é uma enzima que só a próstata produz, nenhum outro órgão no corpo produz, e ela serve, como um parâmetro, porque em até 85% dos cânceres de próstata esse PSA começa a subir. Então, se a gente faz as dosagens seriadas, periódicas do PSA e a gente nota que que o valor dele está subindo ao longo dos anos, do tempo, a gente, suspeita que possa ter algum tumor na próstata. E outro meio diagnóstico que a gente utiliza é o toque retal. O toque, como eu falei anteriormente, ele é fácil de ser feito, né, através do reto a gente consegue examinar a próstata, notar o tamanho dela, verificar se tem área endurecida, amolecida e algum nódulo suspeito. E ele é o grande, problema do homem procurar o médico urologista, porque existe aquele preconceito de que o homem vai fazer o toque da próstata, que isso é super dolorido e que vai tirar sua masculinidade, que é uma bobagem, na verdade. O exame, ele dura de 10 a 15 segundos, é completamente indolor e é muito rápido mesmo. Então, tenho medo, "Ai, do dedo, da toque", mas é muito da questão da gente ter medo do desconhecido, porque realmente o toque é muito tranquilo. Uma vez que o PSA tiver alterado, elevado ou então esteja apresentando uma elevação ao longo do tempo, ou o toque retal alterado com alguma área de, endurecida, nódulo ou a gente consegue sentir uma próstata tumoral, hoje a gente dispõe do exame que é a ressonância magnética da próstata, né, e se a ressonância magnética confirma que tem alguma área suspeita de câncer de próstata, daí sim é indicada a biópsia. A gente dispõe desse método diagnóstico há alguns anos aí, não mais do que 5 anos, mas o que facilitou bastante para selecionar realmente os homens que precisam ser submetidos à biópsia, que é um exame já mais invasivo. A biópsia, ela é realizada, assim como o exame do toque, através do reto, então é a gente utiliza o radiologista ou urologista utiliza um probe retal
para avaliar a próstata e, através do reto, tira alguns fragmentos, alguns pedacinhos da próstata que são enviados para o médico patologista. O médico patologista avalia esses fragmentos no microscópio e consegue identificar se existe o câncer de próstata e que tipo de câncer que é, o grau de agressividade, o grau de indiferenciação dele, para poder guiar a gente quanto ao tratamento. Uma vez feito o diagnóstico do câncer de próstata, a gente realmente tem que decidir junto com o paciente o tipo de tratamento que vamos oferecer e que o paciente também se sente mais confortável e confiante. Para os cânceres localizados, existe a cirurgia de remoção completa da próstata e vesículas seminais, a chamada prostatectomia radical, que ela pode ser realizada de forma aberta, hã, que é feito um corte no abdômen, abaixo do umbigo, até a região suprapúbica, que pode existir a via laparoscópica, em que são feitos alguns furinhos no abdômen do paciente e o cirurgião opera, através desses furos, e a cirurgia laparoscópica assistida por robô, que hoje é o método mais moderno e diferenciado de tratamento, porque ele permite ao cirurgião uma uma visão melhor, eh, movimentos mais delicados, então torna a cirurgia, hã, não digo, mais fácil para o cirurgião e mais delicada realmente, com um pós-operatório mais tranquilo. Existe também para o tratamento do câncer localizado a radioterapia, seja externa ou bracterapia. E quando a gente faz o diagnóstico nessa fase precoce, indicando qualquer um desses tratamentos, a taxa de cura chega a 90, 95%, seja com cirurgia, seja com radioterapia, que isso é discutido junto com o paciente, as opções do tratamento e a vontade dele. Em casos mais avançados, normalmente a gente dispõe da hormonioterapia, que é o bloqueio hormonal, ou a quimioterapia. Então, nesses casos em que já não podemos dar o tratamento de cura, é possível fazer os tratamentos que a gente chama tratamentos de controle da doença, mas não seria mais um tratamento curativo. O índice de cura, então, ele gira em torno de 95% para os tumores iniciais, em que estão bem localizados na próstata, né? 60% para aqueles casos localmente avançados, então, que a gente pega um tumor já que, hã, se estendeu um pouquinho além da próstata, que pega um pouquinho da vesícula seminal ou da bexiga, ainda é possível fazer um tratamento, combinado, que a gente chama multimodal, uma taxa de cura que chega a 60%. Agora, naqueles casos em que a gente já diagnostica numa fase em que o tumor já tem metástase óssea ou já espalhou para os gânglios da região pélvica, e normalmente é quando o paciente já tem os sintomas da doença, como eu falei, dor óssea, obstrução, retenção urinária, um sangramento profuso. Nessa fase, infelizmente, a taxa de cura é 0%. É possível dar um tratamento para melhorar a qualidade de vida, para aumentar a sobrevida do paciente, mas não como é um tratamento curativo. O tratamento do câncer de próstata depende principalmente do diagnóstico precoce, o sucesso do tratamento de cura. Então, essa é o recado que eu quero dar, que é importante procurar o médico urologista, se a pessoa tem antecedente familiar ou tem algum fator de risco a partir dos 45 anos, se não tem, dá para esperar para próximo de 50 anos, mas é importante a gente ter essa ideia de que o esse tipo de câncer que não dá sintomas, ele tem meios de ser diagnosticado precocemente, mas precisa o paciente procurar o auxílio médico. Então esse que é o recado. Mais uma vez agradeço o convite de ministrar essa aula, essas algumas informações aí para vocês.
Doutora Lia, nós é que agradecemos a sua disposição, né, todo o seu conhecimento para estar aqui conosco essa noite. E principalmente que foi num dia do jogo do Brasil com a Copa do Mundo, né? Como eu falei no começo, infelizmente nós marcamos lá no começo do ano e aí não tivemos esse feeling, essa atenção, né? Mas obrigado mesmo, tá? Como eu gostaria de fazer uma pergunta, se possível, uma, duas, três perguntas, Pode fazer, claro. tá? Eu vou juntar três perguntas em uma só. Eu vou fazer uma primeiro. Na sua apresentação, falou que a incidência maior de câncer na próstata dá em algumas regiões, como o Sudeste e outras ali. A doutora tem alguma estatística, assim, por que isso ocorre? Ai, não, olha, isso aí são estudos epidemiológicos, mas eu não sei te responder isso, Ricardo, por quê? Talvez Uhum. ah, por conta de alimentação, como a gente falou, em áreas que têm uma alimentação pior, níveis de obesidade Sim. maior, talvez seja isso, mas não, Não tem nada escrito não, assim, se é o clima, porque a não, região isso não. Nordeste se tornou importante mudar Sim. para lá, porque lá não está nessa, né? Está Sudeste, Sul, então eu É, achei muito tem interessante também esse dado. uma questão, não só de fator de risco, mas também de diagnóstico, né? Hum, Então, talvez aqui na região sul, sudeste, seja mais diagnosticado. Então, entendi. talvez tenha um pouco a ver com isso também. Possivelmente porque Uhum. lá não tem, né, atenção, não tem médicos, então É, pode ser exatamente isso aí. uhum, Isso sim. acontece em geol também. A gente observa lá no CRM isso também, né? Diagnóstico de câncer E, de mama, de tumores é mais comum aqui. E às vezes parece lá que não acontece. Eu estava conversando com a doutora Adriana, a sensação que no Nordeste não tem, né? Mas não é por causa disso, é exatamente a fragilidade do sistema, né? Por assim dizer. uhum, sim. A outra pergunta, aí eu vou juntar tudo numa só. Quando se tem a próstata aumentada, que daí eu já não sei o nome, se é hiperplasia, né? E quando se tem o câncer já diagnosticado, é melhor o tratamento ou a cirurgia ou cada caso? Normalmente é assim, a hiperplasia benigna da próstata, que é a doença benigna, a gente pode muito bem tratar clinicamente com medicação, algumas alterações de orientações comportamentais, mas muitos casos de paciente que tem hiperplasia benigna da próstata não respondem a tratamento clínico e tem que acabar indo para o tratamento cirúrgico. Mas a cirurgia é diferente da cirurgia para câncer de próstata. Para doença benigna, é possível fazer a cirurgia de RTU de próstata, que é a raspagem da próstata, e hoje tem até algumas tecnologias novas que são chamadas enucleação, com ROLEP, com tecnologias novas de laser, tudo. Mas isso aí varia conforme o sintoma do paciente. Agora, no caso de câncer de próstata diagnosticado, é muito discutido com o paciente, até inclusive não só com o paciente, mas com a família, e é avaliado os status clínicos dele, se ele tem condição de fazer a cirurgia, tem condição de passar por uma anestesia geral, com uma cirurgia de grande porte. Então, nos casos mais diagnosticados precocemente, paciente jovem, eu como cirurgiã, eu tendo a indicar a prostatectomia radical. Agora, tem paciente que fala: "Deus me livre, eu não quero, morro de medo de cirurgia, não quero", a gente indica a radioterapia. Então, é difícil a gente falar: tem um que é melhor", não tem. Se o paciente chega já com várias comorbidades, com risco cirúrgico muito grande, não faz sentido indicar uma cirurgia grande, né. Então, realmente é caso a caso. Cada caso, né? Não, porque É. assim, no dia a dia a gente encontra pessoas, inclusive um amigo meu, ele foi diagnosticado, ele não quis fazer cirurgia, hipótese alguma, partiu para a rádio, né? Uhum. Mas não, o médico falou que ele estava correndo um grande risco.
de Em depois não pacientes poder. jovens, a gente, na verdade, tende a indicar mais a cirurgia, por quê? Porque o paciente jovem que tem o tratamento do câncer de próstata, vamos supor que ele tem aí seus 50, 60 anos, ele tem uma expectativa de vida para viver até 80, 90 anos, e tem anos, décadas de vida em que pode ocorrer a recidiva. Isso aí por mais que a gente faça um tratamento direitinho, tudo, existe esse risco. Se ele fez a cirurgia primeiro, existe a chance de resgatar numa eventual recidiva, fazer a radioterapia e depois bloqueio hormonal, quimioterapia. Agora, quando você começa com tratamento de radioterapia, são pouquíssimos centros que fazem a prostatectomia de resgate, que a gente chama, que faz a prostatectomia após uma radioterapia, porque fica a região irradiada, com risco cirúrgico maior de lesão de outros órgãos, então tem pouquíssimos centros que fazem. Você, entre aspas, queima uma etapa. Então, se você começar com a radioterapia num paciente jovem, principalmente, ele tem uma expectativa de vida grande e a chance de ocorrer uma recidiva, ela existe. E daí você perde uma modalidade de tratamento. Já tem que ir direto para hormonioterapia e químio, né? Obrigado, doutora. Bem esclarecedor. Uhum. Mas eu acho que o medo dos jovens, aí no caso, que nem aconteceu com um amigo meu, aí nessa faixa de 60 e poucos anos, é que era ativo sexualmente, trabalhava, tal, e fez a cirurgia e ficou com disfunção erétil, ficou com incontinência urinária, e isso para ele foi uma tragédia. Pense uma tragédia. Então, eu queria saber, assim, esse é o tipo de uma cirurgia grande, você não faz esse tipo de cirurgia. É Eu considerada uma encaminho, grande cirurgia. cirurgia é considerada de grande porte, sim. Eu encaminho para os meus E colegas que fazem. esse tipo de intercorrência, de efeito colateral é Existe. comum. É relativamente comum. A gente vê que a questão da incontinência, até 10% dos homens desenvolvem incontinência no pós-operatório, né? Depois de. É normal ter até uns 6 meses, mais ou menos, um grau de incontinência. Agora, 10% dos homens passa os 6 meses e continua com uma incontinência moderada a severa, que algumas vezes precisa até de um novo procedimento. A questão da impotência sexual no pós-operatório, ela também é relativamente prevalente, pelo menos aí 30%, 40%, em algum grau vai ter o comprometimento da ereção. Mas isso não significa que ele nunca mais vai ter ereção. Tem como tratar, existem tratamentos clínicos e até tratamentos cirúrgicos para a disfunção erétil. Mas a radioterapia também não é isenta desse tipo de risco. Então, ela existe também. É difícil a gente falar que o tratamento do câncer de próstata é completamente inócuo e que não vai deixar sequela nenhuma. Elas existem, mas não é 100% de que vai evoluir com essas complicações pós-operatórias, mas existem e são relativamente prevalentes, sim. Maravilha, Perfeito. doutora. Muito obrigado